Pessoal, aqui é a Gabriele, advogada especialista em LGPD da BI, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação dos arquivos físicos e da LGPD. Atualmente, em relação à LGPD, então em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala muito sobre o armazenamento digital desses dados, sobre as suas seguranças e suas eliminações. E muitos pensavam que a LGPD protegeria apenas esses dados. Contudo, não podemos esquecer de prestar esse mesmo serviço e importância aos dados pessoais com armazenamento físico, levando em consideração que a LGPD não diferencia esses dois tratamentos. Sendo assim, é preciso saber tratar esses dados físicos com a sua tal segurança. Entretanto, é muito comum não ter cuidado com esses dados físicos. Encontramos ali no meio corporativo, às vezes papéis, agendas e documentos contendo os dados pessoais, muitas vezes em cima da mesa, sem nenhum tipo de segurança, onde esses dados às vezes podem ser ali um foco de algum incidente. Além disso, hoje ainda é normal possuir espaços de armazenamento físico, às vezes um armazenamento ali de arquivo morto, onde qualquer um da instituição pode ter acesso. Mediante a LGPD, esses tipos de ações passam a ser incabível. É necessário sempre ter um controle e uma segurança em relação a esses dados e uma segurança também de acesso a esses dados. Para que isso aconteça, é excelente a gente seguir ali algumas medidas, como realizar treinamentos dos colaboradores, sempre para alinhar como tratar esses dados físicos e alinhar ali também a importância da gente tratar e ter alguma segurança ali em cima desses dados físicos. É importante a gente criar uma política interna sobre o tratamento desses dados, também para que os colaboradores tenham ali essa consciência, e também criar ali uma política de privacidade, certo? Também para que os colaboradores saibam lidar ali com a privacidade desses dados. Um terceiro ponto sempre é a criação da segurança empresarial, visando os acessos dos indivíduos nesses dados físicos. Então, que seja um acesso apenas dos indivíduos necessários, que não seja qualquer um que tenha acesso a esses dados. Às vezes, colocar ali uma sala fechada, que às vezes só algumas pessoas tenham a chave, né? Algumas pessoas específicas, ou precisa de um crachá de acesso, enfim. É legal a gente ter aí essa segurança. E um último ponto é a adoção da ISO 27001, que tem ali a relação também da política de mesa limpa. É legal a gente dar um enfoque aí nessa ISO. Então, além de todo o tratamento dos dados, é necessário nós atendermos sobre mais uma ação, a eliminação desses dados. Muitas vezes, são dados que acabam sendo esquecidos em uma sala, sem que haja ali o descarte correto, ou ainda sejam descartados no lixo sem nenhuma segurança a esses dados do titular. À vista disso, é necessário uma política de descarte segura em relação a quando devo fazer esse descarte, mantendo sempre o ambiente de armazenamento organizado para que eu consiga saber essa circunstância, então para que eu consiga saber o momento que eu preciso eliminar esses dados e também se atentar à melhor maneira de fazer essa exclusão, para que a gente não haja ali uma ação errônea em cima disso e mantenha sempre a integridade desses dados pessoais. Uma ação muito legal que a gente pode ter em cima desses dados físicos, para a gente ter um maior controle, é fazer a digitalização desses documentos, de maneira que a gente consiga, às vezes, ali dar maior segurança e dar um acesso mais restrito a esses dados. Porém, a gente sabe que nem sempre isso é possível, nem sempre a gente consegue ter a digitalização desses dados. Então, nesses casos, é importante que a gente siga ali, né, uma política de armazenamento, uma segurança, uma política de descarte, para que não haja incidentes aí com esses dados. Nesse contexto, né, então, em todo esse contexto, é necessário a gente rever essas práticas empresariais, criar uma consciência de segurança e sobre a proteção desses dados, seja no meio físico ou seja no meio digital. Desse modo, a empresa ela vai estar ali cada vez mais em conformidade com a LGPD. E é isso, pessoal. Obrigado por terem ouvido esse podcast e até a próxima.